Olá, segundo ano, tudo bem? Venho aqui apresentar para vocês o roteiro 1 do terceiro bimestre de Filosofia. Nós vamos começar pelo tema Filosofia e Vida, onde é uma introdução ao conteúdo que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre. Tá? Esse texto proposto encontra-se no caderno do aluno, página 73, ou aqui no roteiro de estudo. Tá? Então o texto ele se desenvolve com algumas perguntas sobre o que você conhece ou não conhece sobre a questão de algumas leis no Brasil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vimos semana passada, sobre a questão do Estatuto do Idoso e outras questões de gênero dentro da sociedade, que é o que nós vamos trabalhar. Dentro desse roteiro, um dos pontos focais é o que está grifado. Você conhece outros grupos que sofrem abusos e agressões por características físicas, sociais e ou culturais? Então, o nosso foco de estudo dentro desse roteiro está ligado a essa questão das minorias, da violência que acontece dentro do mundo, dentro do Brasil hoje. Tá? E para a gente bem trabalhar, nós vamos começar com 3 questões. Tá? 5 questões, perdão. 5 questões. E essas questões elas se desenvolvem dentro de uma sondagem do nosso cotidiano. Você já presenciou casos de preconceito ou discriminação contra alguém? O que você pensa a respeito desse tema, preconceito e discriminação? Quando pensamos nas desigualdades, pensamos nas minorias e no quanto elas passam por momentos de preconceitos e de discriminação. Converse com seu professor, né, da área de humanas, que aí seria o professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, né, mas a gente pode recorrer a uma pesquisa para entender o que é essa questão de minorias sociais. Então, esse é o ponto da questão número 2, fazer uma pesquisa sobre a ideia de minorias sociais. No item 3, nós vamos também continuar na ideia da pesquisa sobre o tema alteridade e empatia. Então, esses 2 tópicos, esses 2 temas, precisam ser pesquisados e colocados aqui na questão 3, para entendimento e continuação das atividades posteriores. A partir do resultado da pesquisa acima, o que é alteridade e o que é empatia, né, nós vamos, por que as palavras, né, nós vamos responder esse questionamento. Por que as palavras empatia e alteridade devem adquirir mais importância no mundo contemporâneo? Então você vai ter que justificar, sabendo o que significa essas 2 palavras, vocês vão ter que justificar para mim o que elas, qual a importância delas para o mundo contemporâneo, para o mundo de hoje. E na questão 5, né, nós vamos fazer uma reflexão sobre alguns temas, sobre algumas questões importantes. Reflita sobre as questões disponíveis nos quadros a seguir. Converse com os seus familiares a partir da experiência de cada um. Então, pai, a mãe, a avó, o tio, quem você mora aí na sua casa, tá? A partir da experiência de cada um deles, e elabore um diálogo, elabore um texto, né? Pode ser um diálogo mesmo, né? Eu perguntei isso, ele respondeu isso, tá? Uma interpretação para cada questão. E aí nós temos 4 questões. A primeira, existe racismo no Brasil? Então, um bate-papo, né, com o seu familiar. E aí, mãe, pai, o que você acha? Existe racismo no Brasil? E aí você vai anotar o que a pessoa disse. Você vai colocar lá, mãe, 2 pontos, ela falou isso. Pai, 2 pontos, falou aquilo. Então, sobre o tema. Então, você vai fazer essa pergunta para o maior número de pessoas dentro da sua casa. Então, existe racismo no Brasil? Como os idosos são tratados? A diferença entre ricos e pobres depende do esforço de cada um? Então, a diferença, né, em sermos ricos ou esforço, depende só do esforço ou existem outras questões além? E a questão 4, os papéis sociais assumidos por homens e mulheres sempre foram os mesmos? Então, homens e mulheres sempre trabalharam da mesma forma? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que consta aqui no roteiro, e o caderno do aluno, de forma digital, em PDF, encontra-se no link abaixo. Tá joia, pessoal? Se precisar de alguma ajuda, entre em contato. Bom estudo!